Bem-vindo ao nosso canal. Quero pedir que você se inscreva se você ainda não é inscrito e que ao final desse vídeo você deixe a sua curtida. Hoje eu quero falar aqui, iniciar uma série de assuntos sobre algo bastante preocupante e que você que é pai de família, você que é educador, você que é pastor de igreja, você precisa conhecer a fundo esse assunto, porque de repente nós estamos no meio de um fogo cruzado e nós não sabemos da onde vem o tiro em nossa direção. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o desconstrucionismo, né? Hoje nós ouvimos falar muito sobre desconstrucionismo. O que é o desconstrucionismo? Desconstrucionismo é um movimento de origem filosófica, elaborado pelo filósofo francês Jacques Derrida nos anos 60, e essa ideia do desconstrucionismo é retirar aquilo que é a essência. Iniciou com a ideia de retirar do texto tudo aquilo que eles consideravam como a essência do texto, ou seja, você lê um texto, certo? E não vale a interpretação dada pelo autor. Qualquer pessoa que tomar o texto naquele momento pode dar interpretação o que quiser em relação àquela interpretação. E por conta desta filosofia que não se propõe a construir, mas desconstruir, nós vamos ver aqui algumas ideias importantes, 4 coisas que você precisa saber sobre esta filosofia, para você não ser enganado. Antes de mais nada, quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí, abrir no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos ver aqui, daqui a pouco eu retorno sobre esse texto, mas antes eu quero mostrar para você as 4 coisas relacionadas que você tem que tomar cuidado em relação ao desconstrucionismo e por que ele é perigoso. Primeira coisa é que o objetivo do desconstrucionismo é retirar toda a centralidade. Mas centralidade de quê? De tudo que existe, do texto, do pensamento, de Deus, do homem e do transcendental. Vejamos essa esfera, imagine essa esfera aqui, ela tem vários eixos aqui, ela tem os 3 eixos aqui, poderia ter mais. A ideia do desconstrucionismo é tirar a centralidade daquilo que sustenta esses eixos. Porque se você retirar aqui, a gente sabe, por exemplo, uma bicicleta, por exemplo, ela tem o eixo dela. Se você retirar o eixo dela, praticamente a bicicleta ela está completamente desmontada. Não existe mais os raios que saem daqui. Então essa ideia do desconstrucionismo é exatamente essa: retirar a ideia de Deus dos textos, retirar a ideia de Deus da concepção. Por ela ser uma filosofia pós-estruturalista, significa o que é o pós-estruturalismo? A ideia do pós-estruturalismo é tirar toda a estrutura que sustenta a civilização ocidental. Então, quando nós falamos sobre civilização ocidental, nós estamos falando sobre cristianismo, nós estamos falando sobre família, nós estamos falando sobre algo biológico, algo que é científico, estamos retirando a questão da consciência e estamos retirando também a verdade. Dentro dessa concepção
desconstrucionismo, não existe verdade absoluta. E tudo que é verdade, tudo que eles consideram como a consciência, como a ideia de Deus, para eles isso é construído nas relações sociais. Primeira coisa, retirar centralidade. Retirando a centralidade, retira a ideia de Deus, retira a ideia da eternidade, retira a ideia de tudo aquilo que é a base, não só da civilização ocidental, mas a base da vida. Segunda coisa, segundo objetivo do desconstrucionismo, segunda situação perigosa é a desconstrução da heteronormatividade. O que é a heteronormatividade? É o casamento entre sexo oposto, entre duas pessoas de sexo oposto. Para eles, essa ideia de desconstruir essa questão de casamento entre o homem e a mulher, é uma ideia válida, porque retira essa questão do preconceito que duas pessoas do mesmo sexo, elas podem, na concepção do desconstrucionismo, devem ter um relacionamento como um heteronormativo, Então, daí surge a ideia da homoafetividade, o relacionamento ou aquilo que eles chamam de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Porém, quando nós vamos aqui a palavra de Deus, nós vamos que não existe base para esse tipo de ideia. A palavra do Senhor nos diz aqui nos primeiros capítulos de Gênesis, no princípio criou Deus homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Então, a ideia biológica, a ideia objetiva de homem e mulher não é uma construção social. Não é na medida em que aquela pessoa vai se relacionando que ela vai adquirindo, vamos dizer assim, os componentes sexuais que diferenciam o homem da mulher. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma ideia completamente fora de sentido. É algo que podemos dizer assim que é um abuso, é uma ideia completamente diabólica. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui, aliás, o quarto ponto, é que o conceito de homem e mulher é completamente desconstruído. Dentro da visão do desconstrucionismo, o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher. Então, na ideia do desconstrucionismo, o homem se torna homem ou mulher a partir de uma construção social dele, A família colocou na cabeça dele que ele era homem, E a mulher também da mesma forma. Então são coisas que a gente percebe que são completamente absurdas e que nesses dias agora nós vimos no comercial, aquele comercial que causou polêmica no Brasil inteiro, daquela empresa, aquela multinacional de fast food, onde ela trabalha exatamente essa ideia da ideologia de gênero com crianças, colocando em comerciais algo que é uma afronta, podemos dizer assim, é uma afronta à santidade de Deus. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse o seguinte: ele tomou uma das crianças que os adultos estavam expulsando, ele disse: não, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, ele comparou o reino dos céus a uma criança em relação à pureza, à santidade. E ele disse: olha, quem escandalizar uma dessas crianças é melhor colocasse uma corda no pescoço e colocasse uma pedra e se lançasse no mar.
Exatamente essa ideia de escandalizar, no original grego, dá a ideia de tropeço. Se colocar um tropeço para que a criança venha cair. E o que estão fazendo hoje com as nossas crianças é exatamente isso. E eu quero dar um alerta aqui aos pais, aos pastores, que essas questões precisam ser ensinadas dentro da casa de Deus, dentro da família. Nós não podemos de maneira alguma nos omitir deste assunto sob pena de que seremos cobrados por Deus. Eu aqui estou fazendo o meu papel de educador, fazendo o meu papel de líder espiritual, orientando sobre esses perigos. Mas eu quero falar para você que nós não estamos sozinhos. Veja o que diz aqui a palavra de Deus, o texto que nós lemos no início, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E diz mais, anulando sofismas. O que são sofismas? Sofismas são ideias com capa de verdadeira, mas são mentirosas na sua essência. Elas têm todo um argumento de verdade, mas por trás dela existe um engano, existe uma mentira. E é exatamente isso que Satanás está fazendo através desses ensinamentos e dessas doutrinas de demônios. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para anular fortalezas. O que são fortalezas? São pensamentos, são ideologias, são culturas que se armazenam na nossa mente e formam a nossa cosmovisão, aquilo que nós cremos, Mas a palavra do Senhor nos diz que as armas da nossa guerra são poderosas para anular essas fortalezas, esses sofismas. Sofismas são pensamentos que parecem verdadeiros, mas são mentirosos. E a verdade, ela desconstrói, a verdade destrói essas ideologias. E diz mais, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu faço aqui, nesse momento, um apelo a você que está assistindo esse vídeo. Peço que você compartilhe esse vídeo com seu pastor, com pais de família, com educadores. E nós vamos estar aqui dando continuidade a essa série de mensagens sobre essa filosofia desconstrucionista. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos proteja, que Deus guarde as nossas crianças, que Deus guarde você no nome de Jesus.